Bom dia, bom dia! Hoje é quinta-feira e nós estamos aqui entrando ao vivo pelo Ceará Futebol Total. Para conversar, o bate-papo hoje é com o jogador profissional Fabinho. Isso mesmo! Se você quer participar dessa live, também quer convidar os seus amigos, familiares, manda a foto, manda a chamada para os seus amigos para que eles possam aprender mais com a live de hoje, que tem a proposta de trazer muita motivação, muita inspiração de vida através da história de sucesso do jogador de futebol profissional do Ceará Esporte Clube, Fabinho. Então fica conectado, daqui a pouquinho ele vai entrar nessa live ao vivo e vai participar com a gente. Se você quiser também interagir com perguntas, você pode enviar, a gente vai estar trabalhando aí essa interação de perguntas com quem está nos assistindo, certo? O propósito maior também dessas lives, o nosso objetivo, que inclusive eu vou colocar aqui, é a arrecadação de cestas básicas. Nós estamos passando por esse momento difícil, né? Todos sabem do isolamento social, e dentro desse cenário nós temos muitos atletas que estão passando por dificuldades financeiras. E a gente precisa dar as mãos uns aos outros para ajudar nesse momento que é difícil e que também é passageiro. Então, se você tem condições de contribuir, de fazer a sua doação com uma cesta básica no clube, na sede do clube, no sábado, o Villeneuve, que é o responsável, o supervisor responsável pelo Futebol Total, e a Andresa, também da coordenação do Futebol Total, vão estar recebendo sob agendamento a sua cesta básica, a sua doação. Então não importa se você pode doar uma, duas, três, o importante é você participar desse momento, você fazer pessoas, atletas mais felizes, matando a fome, matando essa necessidade básica que é o alimento. Então nós contamos com você nesse propósito. Eu vou aqui deixar fixo essa proposta da live para que vocês possam, no momento em que entrarem na live, entender qual é o objetivo dela. Arrecadação de cestas básicas, o telefone, que é o WhatsApp, para contato é o 998 70 1299. Então, através desse telefone, vou deixar fixo aqui o comentário. O objetivo maior dessas lives é a arrecadação de cestas básicas, o telefone repetindo, 998 70 1299. Durante toda a live, você vai conseguir falar diretamente com o Villeneuve e fazer a programação da entrega da sua cesta. Então, se você pode, reúna sua família, reúna seus amigos, façam esse encontro de doação, e todos os cuidados vão ser tomados, né, para poder garantir o recebimento dessas cestas em horários alternados, para evitar qualquer tipo de dano à nossa saúde, mas nós precisamos nos solidariedade, né, dar essa solidariedade para as pessoas. A gente precisa entender que esse momento difícil também é um momento de ajudar ao próximo. Então, deixa eu dizer aqui para vocês, agradecendo desde já todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo de lives. Nós estamos desde segunda-feira participando desse encontro com jogadores de futebol profissional do Ceará Esporte Clube, e queremos agradecer a toda a diretoria do clube, todo o presidente Robson, o diretor de futebol Eduardo, todas as pessoas que estão apoiando essas lives, porque tem um objetivo também de arrecadação de cestas básicas. Então eu gostaria muito de agradecer a todos os envolvidos, inclusive toda a equipe técnica, toda a equipe que desenvolve esse trabalho de treinamento diário, Daniel, Léo, Miguel. Temos vários técnicos que não dá para citar o nome de todos, mas de todo o coração nós queremos agradecer a você que faz parte desse projeto, desse trabalho lindo de doação, que Educação de cidadão. Nós estamos aqui recebendo a presença do Fabinho, ele está se conectando conosco, então eu agradeço. Bom dia, Fabinho!
Bom dia, tudo bem? Tudo bem, fico feliz em poder ter esse momento com você aqui nessa quinta-feira, que com certeza vai ser de muito aprendizado. Eu estava agradecendo aqui, né, o objetivo dessa live, que é a arrecadação de cestas básicas. Eu gostaria de começar essa fala agradecendo as pessoas que já contribuíram. Nós temos uma meta de arrecadação de cestas básicas, são 150. Estamos no marco de 104, já com muita alegria. Muitas famílias irão poder receber esse alimento e poder matar a fome nesse momento difícil do isolamento social. Então, eu vou citar aqui os nomes, Fabinho, só nessa apresentação de agradecimento para que outros possam se inspirar também e, com coração solidário, poder ajudar o próximo, tá bom? Tá bom. Então, olha só, Ó, pode falar. eu vou agradecer aqui ao doutor Luiz Fabiano, doutor Joaquim, ao Mercantil Pinheiro, doutor Rinaldo, Alba Návio, Arsênia, Arthur Carvalho, João Guilherme, Ricardinho, Luiz Otávio, todos que participaram dessas doações, que doaram seu tempo, doaram cestas básicas para que os dois propósitos sejam alcançados, né? A gente alimentar essas famílias que estão precisando da categoria de base do Ceará Futebol Total e também levar essa mensagem de motivação e inspiração que é a vida de vocês e a trajetória de vocês. Então, eu gostaria de passar agora a fala para você, Fabinho, para que você possa começar essa live de hoje. Bom dia, Lidiane, e a todo mundo que tá acompanhando a gente. Fico muito feliz pelo convite, né, de poder compartilhar um pouquinho, né, de tudo que eu tenho vivido no futebol, as experiências, né, a capacitação que Deus tem nos dado. E é como você falou, nesse momento de união, em prol de um único objetivo, um único propósito, né? Você poder estender a mão àquelas pessoas que precisam, né, um pouco mais que a gente. Nesse momento dessa pandemia, tá todo mundo perdendo algo, mas eu acredito que tenha pessoas que possam ajudar e estender as mãos um pouco mais, né, para ajudar o próximo. Então, parabéns pela iniciativa, muito bacana, e eu espero, né, poder cooperar com vocês também. Coisa maravilhosa, Fabinho. Eu quero começar essa live, né? As pessoas que estão nos assistindo com certeza quer saber muito, quer aprender com você. Muitos deles são atletas que querem seguir exemplos como o seu de sucesso. E eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, como tudo começou. Se você pudesse voltar um pouquinho no tempo, quando é que você descobriu o futebol? O primeiro contato e a sua evolução nas passagens aos clubes até hoje. Então, eu acho que a maioria dos meninos, né, a primeira coisa que a gente ganha dos pais é uma bola de futebol, né? É uma brincadeira que você, quando você é criança, você não tem muito entendimento, né? De onde uma bola pode te levar, né? Eu costumo sempre falar que a bola é só um pretexto para que a gente viva o propósito de Deus sobre essa terra, né? E eu, assim como todos os meninos, né? A maioria dos meninos que ganham bola de futebol, quando criança sempre gostei de futebol, mas eu não tinha uma noção de onde o futebol poderia me levar e de algo que ele poderia me proporcionar, né? E eu fui nutrindo esse desejo, comecei, né, a estudar, né, e no colégio sempre fui assim participativo na hora da educação física, né, que envolvia muito futebol, então assim eu me destacava um pouco mais nesse sentido, mais um pouquinho que na matemática, né? Ah, e aí quando eu tinha aproximadamente mais ou menos 15 anos, que surgiu a minha primeira oportunidade de sair do interior de São Paulo, que é Cruzeiro, a cidade onde eu nasci, de você poder ir para a capital em busca de um sonho. Quando eu comecei a jogar futebol, assim, a tentar um clube profissional, eu nunca imaginava que eu ia viver o que eu vivi no futebol durante alguns anos e o que eu vivo hoje. Quando a gente começa assim a ingressar nessa carreira de futebol,
a gente pensa mais no nosso sonho, né? Ah, eu tenho um sonho. E dificilmente você consegue pensar em dinheiro, você consegue pensar em fama. O que você mais quer é viver o seu sonho. Ah, eu tenho um sonho, tenho um objetivo, eu quero viver ele de qualquer maneira. E antigamente era um pouco mais difícil, até porque eu não passei por categorias de base, né? Eu tive uma oportunidade em primeiro numa escolinha de São Caetano, onde um primo meu que trabalhava numa loja de carro, ele conheceu um empresário na época e ele vendeu um carro para o empresário na época e esse empresário ele era dono de uma escolinha de futebol. E aí meu primo falou, ó, tem um primo meu, Fabinho, joga futebol, tá, dá uma oportunidade para ele. Então, nessa venda de carro foi onde as portas, assim, para esse desafio, né, começar na minha vida. Aí eu fui para a escolinha de São Caetano, depois fui para São Caetano, e algumas coisas aconteceram muito rápido. Em 2005, em 3 meses que eu tinha saído do interior de São Paulo, eu tive uma oportunidade de ir para a França. Eu fui fazer um teste no Lens da França. Então, imagina, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Um garoto do interior, né? A primeira vez que vai andar de avião e já tem uma viagem internacional. Então, para mim, isso aí era tudo muito novo. Para você ter noção, eu fiquei 12 horas sem ir ao banheiro porque eu não sabia abrir a porta do avião. Com vergonha de perguntar onde era o banheiro do avião. E as aeromoças, o pessoal já começava a falar um pouco de francês, inglês, e eu imagina, mal sabia falar o português direito. E eu fui ter essa experiência, né, internacional, fiquei lá aproximadamente um mês, coisa de um mês, acabou não dando certo a negociação, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a jogar ou a fazer teste em clubes menores, né? Clubes de segunda divisão paulista, terceira divisão paulista. E foi quando começou mesmo, com 18 anos que eu me profissionalizei, eu fui para o clube chamado Araçatuba, que é interior de São Paulo. E fiquei 3 meses no Araçatuba, me profissionalizei lá. E 3 meses assim também sem receber nenhum tipo de salário, você morando embaixo de uma arquibancada. O clube ele não dava uma refeição, né? Às vezes alguns amigos que a gente estava convivendo ali eram bancados ou patrocinados por outros empresários. Eu me lembro que eles dividiam com a gente uma quentinha, né? Às vezes eles comiam primeiro e quando não aguentava mais, eu ia e almoçava, às vezes jantava, às vezes nem jantava, né? Você comia um pão, um creme crack. Então, assim, são essas dificuldades que ainda existem hoje no futebol. Eu já passei por mais outros clubes que a gente vai conversar aqui. Então, a realidade do futebol nem sempre é uma televisão, né? As pessoas hoje, elas veem o resultado final. Mas para que haja um resultado final, tem que haver um início. E o início ele é muito doloroso. Nem todo jogador, nem todo garoto tem a oportunidade de começar na categoria de base de um Ceará, né? Não tem a oportunidade, eu que sou de São Paulo, de começar lá no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então você tem que garimpar por outros caminhos, né? Alguns caminhos que às vezes é demorado, é um pouco mais difícil, mas se você colocar Deus à frente, se você perseverar, são caminhos que com certeza, se você perseverar, você vai ter êxito. Ó, fica à vontade para me cortar aí a hora que quiser, entendeu? De jeito nenhum, a gente quer lhe ouvir o máximo. Pode contar a sua história que a gente está aqui anotando no coração, anotando no caderno e aprendendo com você. Porque a hora que você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser especificar, fica super à vontade. Às vezes Tem eu falo aqui perguntas, a sua passagem também pelo América de Natal, são perguntas que estão passando aqui, passa rápido, mas dá para a gente ir acompanhando. às vezes eu nem consigo ler aqui, você lê para mim, que às vezes para mim não me Eu perdeu. leio.
Então, vamos chegar lá na América. Aí, 2005, fiquei 3 meses sem receber essa dificuldade, né? Voltei para Cruzeiro. E quando eu Isso voltava com para Cruzeiro, 18 anos, né, Fabinho? Isso 18 com anos. 18 anos. É, Certo. 18 anos. E se você for parar para pensar, 18 anos, para quem não teve uma categoria de base e para quem não teve assim uma sequência, uma constância, é difícil você conseguir um outro clube, né? Eu fiquei 3 meses no Araçatuba, me profissionalizei lá, voltei para casa e quando eu passava esse tipo de dificuldade, eu nunca falava para meu pai e para minha mãe, porque eu acredito que um pai e uma mãe eles não querem ver o filho passar dificuldade. Até porque eu estava sem receber, né? Eu chegava em casa e o desejo de um jogador de futebol é sempre que você quer ajudar o seu pai, quer ajudar a sua mãe, entendeu? E eu chegava em Cruzeiro assim de mãos vazias, né? E eu nunca pude na época contar essas dificuldades para meu pai e para minha mãe, porque senão eles iam falar assim, não, fica em casa, vai estudar, trabalhar, fazer uma outra coisa. Mas só que ardia dentro do meu coração esse desejo de ser jogador de futebol. Não pelo dinheiro, né? Porque eu acredito que todos nós hoje, quando nós sabemos fazer boas escolhas, eu acredito que a nossa função, seja eu de jogador de futebol, seja você, nós temos um propósito de vida, né? E o importante não é você deixar riqueza para as pessoas. O importante que eu tenho aprendido é você poder deixar um legado para as pessoas, né? Porque se você deixar dinheiro, algum tipo de riqueza, uma hora vai acabar. Ou a pessoa vai até se perder se ela não tiver sabedoria para usar. Mas se você deixar legado, um conhecimento de identidade de quem a pessoa essa pessoa ela pode realmente conquistar o mundo, né? Assim, vamos assim dizer. E voltei para casa e quando eu chegava em Cruzeiro, algumas pessoas da minha família, alguns amigos, eles começavam a tirar onda comigo. Eu não sei como vocês falam aqui no linguajar de vocês. Mangá, O pessoal começava a mangar comigo porque eu já tinha 18 anos, já dava para fazer 19 anos e não tinha ainda ingressado no futebol, não tinha ainda tido uma sequência, né, no futebol. E até eu cheguei a me questionar, eu cheguei a pensar, cara, será que é isso que Deus tem realmente para minha vida? Será que é isso que, sabe? Porque tá tão difícil, as portas estão fechadas. Então, às vezes eu fazia contrato nos clubes de 3 meses, 6 meses. Então, era 6 meses em Cruzeiro e 6 meses fora de Cruzeiro. Aí acabava o contrato, tinha que retornar. E meu pai e a minha mãe sempre me apoiaram, né, a correr atrás dos meus sonhos, a viver os meus sonhos. Eu sou de família humilde também. Na época, meu pai recebia, acho que aproximadamente 400, 500 reais. Era com o que ele mantinha a nossa família, ele era aposentado. A minha mãe não trabalhava, era dona de casa, de idade, né? Só que eles sempre lançaram palavras positivas sobre a minha vida. Nunca desista dos seus sonhos. Então, é o que eu sempre eu falo para as pessoas. Talvez um pai, uma mãe que esteja me ouvindo, é claro que a gente tem que ter sabedoria. Mas é o que eu sempre falo. Lança palavras de vida na vida dos seus filhos. Para mim, na situação que eu me encontrava em Cruzeiro, era impossível eu passar pelos clubes que eu passei, jogar os campeonatos que eu joguei, conquistar o que eu conquistei. Era impossível. Mas meu pai e minha mãe sempre falavam assim, todo mundo jogava pedra em mim. Algumas pessoas da minha família. E meu pai e minha mãe sempre falavam, é seu sonho? Corre atrás do seu sonho. Corre atrás do seu sonho. Meu pai sempre batalhou, né, para isso na minha vida. Então, você pai, você mãe que esteja me ouvindo nesse momento, acredita no sonho do seu filho. Acredita, porque eu sempre falo para as pessoas, não existe nada impossível para Deus, né? A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Então, é claro que a gente tem que ver uma disposição no filho. Meu pai e minha mãe me via acordar de manhã, quando eu estava desempregado, os períodos que eu passei desempregado no início da minha carreira, 2, 3 anos, o que eu fazia? Eu pegava um pneu, amarrava numa corda
ia num campo lá perto da minha casa, amarrava na cintura, chutava a bola longe e começava a correr atrás da bola sozinho. Eu acredito que quem passava na rua e via eu fazendo aquilo, né, que não entendia o propósito, falava, cara, esse menino aí tá doido, ele tá maluco. Ele tá correndo sozinho. Ah, A mas só sabedoria para de Deus é loucura para os homens, né? É loucura para os homens, para o mundo, né? É o é seu isso. exemplo. O Samuel Xavier tá falando assim, esforçado, hein? Porque eu sempre compartilho com ele essas lutas, ele fala, rapaz, você é mais que vencedor. E ah, e eu fazia isso porque eu tinha um propósito de vida, eu sabia onde eu queria chegar, né? E Deus sempre colocou essa disposição. Ah, se você quer chegar em algum lugar, você tem que pagar o preço. E o preço era esse: pegar a bola de manhã e treinar sozinho, né? Às vezes, ainda assim, tinham pessoas que passavam ao meu lado, né, e davam risada, achavam que era impossível, mas eu sempre treinava e falava assim, eu me lembro até hoje, eu sozinho no campo, eu sempre treinava e falava assim, cara, um dia eu vou conseguir, um dia Deus vai me abençoar, um dia eu vou conseguir, eu vou conseguir. E isso já era 2011, né? Já tinha passado mais alguns anos. E todas as vezes que, às vezes, hoje, atualmente, que eu estou passando uma dificuldade, eu lembro desse dia quando eu estava no campo sozinho, eu falava, eu vou conseguir. Eu até me emociono assim, porque foi muito difícil, cara. Só a gente que passa, sabe o quanto é difícil, cara, é muito difícil. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque eu sei o quanto que eu sofri para estar aqui hoje, sabe? Para vencer hoje. É, foi difícil, cara, foi muito difícil. Eu pensei em desistir várias vezes, sabe? E quando eu comecei, quando eu comecei a ter uma sequência assim em 2011, que eu joguei no Alecrim de Natal, até eu vi algumas pessoas aí falando do Alecrim. Eu joguei no Alecrim e foi quando eu tive um encontro, não com a religião, né? Porque a religião ela não muda ninguém. Ela mais causa discussões do que te aproxima de Deus. Mas eu tive um encontro com Deus foi quando um amigo ele falou para mim da palavra de Deus. Falou, cara, todo o seu esforço ele é válido. Deus ele gosta de pessoas esforçadas. Pega para mim, por favor. Deus ele gosta de pessoas esforçadas, mas tem uma coisa que você precisa fazer, Iago, e uma coisa que você precisa fazer, que é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque é Deus que nos dá sabedoria, é Deus que nos dá força nos momentos difíceis, sabe? E eu sempre vi que Deus ele estava do meu lado, né? Deus ele sabe, ele estava sempre comigo. Só que eu não o conhecia, né? A gente sempre ouve falar através de tradições, né? Que Deus está sempre conosco, que realmente Ele está. Mas será que a gente também está com Deus? Será que a gente também a gente está disposto a estar do lado de Deus? Então foi quando tudo mudou. Eu comecei a ler a Bíblia, né? Eu comecei a ver que eu tinha que ter princípios, eu tinha que ter valores, eu tinha que ter caráter, porque é uma frase que eu já ouvi falar, você ter talento ele abre portas, né? Mas se você tiver princípios e valores e caráter, é o que mantém as portas abertas, né? Então, por onde eu passei, até hoje, por onde eu passei, eu sempre fiz amigos, sempre saí pela porta da frente, nunca, graças a Deus, nunca tive problema com ninguém. Eu fui aprendendo isso através da palavra de Deus, e ela foi me fortalecendo nos momentos de dificuldade. No Alecrim, eu disputei o professor Berguinho, que me colocou de volante, né? Na verdade, eu jogava de ponta no Alecrim. Eu era meio atacante. Mas aqueles meio atacantes que não fazia gol, aí eles foram me recuando.
Fábio, é muita emoção, viu? Aqui, eu estou segurando o coração aqui. Pessoas estão comentando, o professor Berg, inclusive, né, comentou aqui na sua live, deixando claro que você é um excelente profissional, uma excelente pessoa. O jogador Yarley também, o seu amigo Rodrigues, todas essas pessoas que estão lhe assistindo aqui com o coração cheio de emoção. Tá difícil até de eu conseguir falar, viu? Estou muito emocionada, porque essas palavras enchem o nosso coração, principalmente quando você fala da base, né? Que são os pais acreditarem e apoiarem quando eles lhe dão uma primeira bola. Eu lembro que o meu esposo, né, que eu quero agradecer pela vida dele também a Deus, o Silvio Freire, deu a primeira bola ao meu filho Felipe, e a bola era tão grande que era maior do que ele dentro do berço. Era uma bola de almofada, e eu dizia todo dia: vai matar esse menino, essa bola, tira essa bola daí, tira essa... E ele já deixava a bola lá. Então, esse é o primeiro brinquedo, normalmente, que a criança recebe, mas uma coisa muito importante que você falou, que eu acredito que seja a base, é os pais liberarem palavras de positividade, de crença positiva, para que os filhos acreditem no seu potencial e com a base, que é Deus, que ter fé em Deus, eles possam chegar ao sonho, porque tudo é possível aquele que crê. Então, eu vou passar para você continuar agradecendo as pessoas que compartilharam com você aí e continuar essa história de muita emoção. Pois é, eu não consigo, assim, ler, né? Porque ou eu leio ou eu falo. Mas você citou algumas pessoas, foram pessoas importantes, sim, na minha vida. O professor Berg, o Yarley também conheci lá no Internacional, um cara muito do bem, que todo mundo por onde eu passo fala bem dele. Teve o William também, que eu consegui ver aqui. O William foi um dos meus primeiros professores lá na escolinha, no Azulinho, em São Caetano, né? A escolinha que eu passei de São Caetano na época. Foi a minha primeira experiência e ele sempre me ajudou, sempre me deu conselhos, né? O Nadson também, o Nadigol, sempre vi ele jogar pela televisão, né? Jogou no Corinthians, lá em São Paulo, né? E jogou por outros clubes também, né? E quando eu conheci ele na América de Natal também, sempre me levava até para almoçar, né? Às vezes ele pagava tudo, me deixava, na época eu lembro que ele me deixava até mexer no tablet dele, e isso para mim era tudo novidade, eu não tinha, né? Então eu tinha aquele telefone, um aparelho pequenininho que não entrava na internet nem nada. Então o Nadson, pelo fato de já ter uma história no futebol, né? Ele até cozinhou, ele me chamava na casa dele, ele cozinhava para mim. Então, assim, são pessoas que hoje em dia, por mais que a gente não tenha muito contato, mas são pessoas que ficaram gravadas no nosso coração, na nossa caminhada, né? Então, se eu cheguei aqui hoje, foi porque cada uma dessas pessoas foram construindo, né, através de tijolos, foram construindo, né, essas estradas para que eu pudesse passar por elas e vencer, né? E voltando assim, né? Eu passei um período no Alecrim, né? E ali no Alecrim, para mim, foi quando eu falei assim, cara, ou eu vou ou eu paro. Foi o divisor de águas na minha vida. Tem o Williman aqui também, que eu vi aqui. O Williman foi um amigo também que eu fiz lá em Natal, né? Ele trabalhava lá com o pessoal da diretoria, né? Eu tenho um carinho grande por ele também, sempre me incentivava. E chegou um momento da minha carreira que, quando eu comecei a ter essa sequência, uma das pessoas que mais me ajudaram, ela faleceu, né? Que foi meu pai. Às vezes nós vamos ter que chorar mais um pouco aqui. Todos estão comentando, Fabinho, muita gente comentando do seu lindo testemunho. Isso edifica a vida de muitas pessoas. Amém, obrigado. Então, assim, eu me lembro que eu estava fazendo teste, né, em Minas. Aí de Minas eu não passei também, eu fui lá para Santa Catarina. Isso um pouquinho antes do Alecrim, eu esqueci de contar. Fui para Santa Catarina, estava fazendo teste no Ercílio Luz e o time lá não tinha R$ 500 para pagar uma transferência, né? Lá eu ia jogar de graça, mas em busca do sonho também. Não fui por causa do dinheiro, porque lá não tinha recurso financeiro.
E meu pai já estava um pouquinho doente e fazendo teste e tal. A minha mãe, ela escondia um pouco que o meu pai estava um pouquinho doente, porque como eles não entendem de futebol, na cabeça deles estava que eles iam me atrapalhar se eles me ligassem, né? Ah, se eu ligar para o Fábio, eu posso atrapalhar o sonho dele, o objetivo que ele tanto corre atrás, e então eu não vou ligar. E meu pai já estava no hospital, né? E mesmo assim, eles não ligavam. E eu estava só fazendo teste, cara. Eu poderia sair de lá a qualquer momento, eu não estava recebendo nada. E uma noite, umas 2 noites anteriores, eu tentava falar com meu pai. Meu pai já estava no hospital, né? E minha mãe falava, não, tá tudo bem. E depois que meu pai faleceu, que eu fui descobrir que não estava, né? Eu tentava falar com meu pai e meu pai, ele não conseguia falar, né? Meu pai teve câncer no pulmão e se espalhou por todo o corpo, né? Foi para a garganta e ele não estava numa fase assim terminal que ele não conseguia mais falar. E de repente, um dia, minha mãe me liga, fala que meu pai não está muito bem e eu fiquei preocupado, mas no dia seguinte, né? Eu já recebi a notícia que meu pai tinha falecido, então eu não tive a oportunidade de despedir do meu pai, né? Uma pessoa que sempre me ajudou, sabe? Eu entendo como é esse momento para você, Fabinho, né? Porque a paternidade é algo que mexe muito com a gente, né? A gente realmente entende que a importância do papel de um pai para liberar o destino de um filho, né? E eu tenho certeza que ele liberou o seu destino, né? E mais ainda, ele está feliz porque você reconhece a paternidade dele, honrando ele, né? No momento em que você conta o seu testemunho, você fala com emoção e que você fala da importância dele para você ter sido jogador, né? Se tornado jogador profissional. E mais ainda, tenho certeza que ele está feliz porque você reconhece também a paternidade de Deus sobre a sua vida. Né? Você reconhece que você é um filho de Deus e tem um propósito de levar onde você vai a mensagem viva, que é a palavra de Deus, aquilo que libera a vida de outras pessoas para o propósito delas. Então, que essa alegria, o meu coração aqui está saltando pela boca, eu tenho certeza que de muitas outras famílias também, reconhecendo o valor do pai, reconhecendo o valor da família, principalmente nesse momento de isolamento social, onde as famílias estão mais aconchegadas, estão mais próximas, uma pessoa apoiando a outra, o esposo apoiando o pai, apoiando o filho, para que todos possam sair desse momento mais próximos de Deus, mais motivados para alcançar o sonho. É verdade, meu pai teve um papel muito importante na minha vida que eu carrego até hoje. Meu pai sempre falou para mim, meu pai e minha mãe, cara, quando você chegar na casa de uma pessoa, você for entrar, tira o chinelo dos pés, entra descalço, pede licença. Foram coisas simples que meu pai me ensinou que eu carrego até hoje. É por isso que nós que somos pais hoje não sabemos a importância que a gente tem na vida de um filho, cara. É algo muito importante. E meu pai sempre falou, as pessoas que for mais velha que você, que seja 1 ano, 2 anos, 3 anos mais velho que você tem que chamar de senhor e senhora. Você tem que pedir a bênção pro seu pai e pra sua mãe todas as vezes que você levanta, todas as vezes que você vai viajar, todas as vezes que você sai de casa. Meu pai me ensinou valores assim simples, sabe? De família, de humildade. Quando você chegar na casa de alguém, não mexe em nada, sabe? São coisas simples que hoje em dia nós perdemos isso, né? Ou melhor, as redes sociais roubaram isso de nós pais, né? A internet, esse tempo de qualidade que a gente tem em família, esses valores eles foram roubados, né, pela tecnologia. Eu sou muito a favor da tecnologia, mas eu também tenho que me policiar, porque senão isso me rouba da minha família. Eu já tenho um trabalho que eu fico mais ausente do que dentro de casa, né? Eu fico, a maior parte do ano eu tô fora, eu não tô dentro. Então, às vezes que eu tô em casa, eu preciso ao pastor Luiz Hermínio também, é um pastor também que
meu, tem dado destino para muitas pessoas nessa nação, inclusive para mim, para minha casa. É, e então, assim, são valores que foram perdidos e é por isso que a sociedade ela está um pouco perdida, mas não é porque as pessoas lá fora estão se corrompendo, não, a gente começa a se corromper dentro de casa, né? Os nossos valores, os nossos princípios, eles começam a ser perdidos dentro de casa, e é onde a palavra de Deus nos ensina, nos mostra o caminho, nos dá uma direção, né? Então, mesmo meu pai não conhecendo a palavra de Deus, ele sempre teve esses valores com ele, né, de caráter. E é o que eu tenho procurado passar para minha família, né, para minha filha, para minha esposa. Isso é algo que eu não negocio nunca, é o meu caráter. Eu nunca posso negociar o meu caráter. Foi isso que eu aprendi com meu pai. Então, voltando um pouquinho lá, eu voltei para Cruzeiro, fiquei um tempo com a minha mãe, aí foi um período onde eu recebi mais pedradas, né, porque eu já tinha 22 anos, 23 anos, e foi onde as coisas começaram a dificultar um pouco, mas eu sempre acreditei em Deus, que Ele tem um propósito, Ele tem um tempo, e eu sempre continuei buscando Ele, não pelo lado financeiro, mas porque eu fui entendendo o propósito que Ele tinha na minha vida através do futebol, né? E a partir daí que eu fui para o Alecrim, comecei a buscar mais a Deus ainda, né? Depois do Alecrim, em 2011, o América de Natal me contratou. Foi onde eu vivi 3 dos meus melhores anos ali em Natal, onde Deus me honrou. Tinha sido craque do campeonato, tinha feito o gol do título na final do estadual contra o maior rival lá na cidade, que é o ABC. Né? Deus me honrou de uma forma assim sobrenatural. Foi onde eu conheci a minha esposa também, onde ela teve a sorte de me conhecer. Sempre vocês dizem que é a gente que tem a sorte, né? Engraçado. Ai, meu Deus do céu. Não, mas somos nós que temos essa oportunidade de conhecer vocês, né? Porque realmente a gente depende muito das nossas esposas, né? Vocês, mulheres, no caso, têm uma importância muito grande na vida do homem, não tenha dúvidas disso. E foi lá que eu conheci a minha esposa, me casei. Do América de Natal, eu fui pro Figueirense, né? Em 2015. Só que antes da proposta do Figueirense, eu recebi uma proposta dos Estados Unidos, né, do San José. E como eu já tinha entendido o propósito de Deus na minha vida, eu procuro não caminhar por dinheiro, porque eu até aprendi uma frase com o pastor Luiz Hermínio, né, que ele tinha passado aqui agora. Se o dinheiro o dinheiro se você é movido pelo dinheiro, quando ele faltar, você vai parar, né? Então a gente não deve ser movido pelo dinheiro, a gente deve ser movido pelo propósito, porque em meio ao propósito, o dinheiro uma hora ele vai faltar, assim como faltou para mim também. E aí eu tive uma proposta do San José, uma proposta que iria mudar a minha vida financeira. Até então eu não tinha jogado fora do país, não tinha um alto salário, minha carreira foi sempre em clubes menores. E eu me lembro dessa proposta, eu fui conversar com a minha esposa, né? E ela falou assim: eu não estou sentindo muita paz, não. Vamos orar, vamos levar diante de Deus em oração. A gente levou diante de Deus em oração e a gente decidiu não aceitar, né? Isso já acabando o meu contrato com a América de Natal. O América de Natal não renovou meu contrato. E eu fui para Cruzeiro sem clube nenhum, né? Sem saber o próximo clube que eu ia jogar em 2015. Isso de 2014 para 15. Decidimos não aceitar, né, essa proposta e fomos para São Paulo, né? Aí no interior de São Paulo, 23, 24 de dezembro, ali quando a maioria do grupo para o próximo ano já está formado, um treinador me liga falando que ia me dar uma oportunidade lá no Figueirense. A gente decidiu recusar essa proposta, entendendo o propósito, e fomos para o Figueirense. No Figueirense também a gente passou algumas dificuldades financeiras na época, porque às vezes o clube estava enfrentando uma dificuldade financeira, às vezes atrasava o salário 2, 3 meses, e eu não tinha nenhuma reserva financeira.
que estava vindo também de um período complicado assim financeiramente da América de Natal. Tinha acabado de dar entrada no financiamento de um apartamento que eu não sei nem como eu ia pagar, porque eu não tinha assim uma reserva financeira futura. Foi tudo pela fé, né? E, e eu continuei, meu amigo Lomba também, goleiro do Inter, um amigo do irmão que eu fiz. E eu continuei vivendo esse propósito, e lá a gente começou a fazer reuniões, né? Levando uma esperança, levando luz para a vida das pessoas que precisavam através da palavra de Deus. Foi onde eu comecei a entrar de cabeça mesmo, né, no meu propósito, né, de vida, né? Que eu falei, cara, Deus tem um propósito na minha vida através do futebol. Renunciei uma parte financeira, mas estava muito feliz ali porque eu estava vivendo um propósito de vida. E eu me lembro que começamos a ali reunir famílias para falar da palavra de Deus, começamos a reunir amigos e a gente começou a levar essa palavra de Deus para outras famílias que estavam passando por dificuldades em seus casamentos, né, vida financeira. A gente começou a dividir o pão. Então, assim, são experiências como essa que dinheiro nenhum paga, sabe? Eu não me arrependo de ter recusado uma proposta financeira de fora muito importante, né, para poder viver o propósito de Deus na minha vida. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que quando a gente coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então eu comecei a colocar assim como prioridade levar a palavra de Deus às pessoas, e automaticamente a minha vida profissional ela ia andando. Em 2015 eu já apareceu uma proposta do Inter, né, e de outros clubes financeiros, e eu achei interessante ir para o Internacional. No final do ano eu já tinha um pré-contrato com o Internacional, né, um clube também que eu tenho um carinho muito grande, lá eu fiz muitas amizades, né? Inclusive o Marcelo, né? Esteve aí lhe cumprimentando também. Foi o Marcelo Lomba, é o meu irmão, eu falo com ele até hoje. Um cara que também passou assim um período, né, de provações no Internacional, mas entendendo o propósito dele, né? Tanto é que hoje lá em Porto Alegre é uma pessoa de referência, é uma pessoa que prega a palavra de Deus também, ajuda outras famílias. Então, você vai entendendo o seu propósito, vai fazendo amizades, né? E cheguei no Internacional também com esse objetivo, com esse propósito. É claro que sempre primeiro, quando a gente chega num clube, é trabalhar. Trabalhar, né? Porque se eu quero agradar a Deus e honrar a Deus, eu tenho que agradar através do meu trabalho, dando o meu melhor, com a camisa que eu visto, né? Na época que eu vestia do Internacional, eu tinha que dar o meu melhor com a camisa do Internacional. Eu honro a Deus dando o meu melhor dentro do meu trabalho, né? E são princípios que a gente aprende, né? A pensar também da minha esposa, a Dani, que está acompanhando aqui. Uma pessoa também, a minha esposa é uma pessoa que tem me ajudado muito a viver esse propósito de vida, né? É uma pessoa que eu sou muito grato a Deus, que tem me ajudado a renunciar a algumas coisas que são benefícios para a nossa família em prol do propósito, né? Minha esposa tem ajudado, né? A gente tem caminhado na mesma visão, né? E isso é muito importante, né? E graças a Deus eu tenho uma esposa que tem me ajudado muito, 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 muito. E vamos trazer o Lomba também, né? A gente vai trazer agora, né? Olha, você que vai ter que vir, viu? E Dani, muito obrigada pela participação também, que a gente está cheio aqui de emoção, história emocionante. Você que está assistindo, tem um propósito nessa live, você aprender com a história do Fabinho e você também fazer doação de cestas básicas. Nós estamos arrecadando cestas para os atletas da categoria de base do Ceará Esporte Clube, que estão passando por um momento difícil diante desse isolamento social e precisa da nossa ajuda. Então, se você puder doar,
entre em contato agora com o Villeneuve, que é o supervisor do Futebol Total. Ele vai te atender, vai te orientar como você pode fazer a sua doação. Não importa se vai ser uma cesta, duas. Se você não puder doar uma toda, você pode entrar em contato com ele e fazer a sua doação daquilo que você pode. O mais importante é a gente terminar essa semana com esse propósito alcançado de 150 cestas básicas que vão ajudar os nossos atletas que precisam desse apoio financeiro e estão recebendo também do Fabinho aqui um apoio emocional, com essa linda história de vida que também é um testemunho. Então, parabéns à sua família. Pode continuar, Fabinho. Então a gente foi entendendo esses princípios, aí chegou o meu tempo no Inter, né? Acredito que tenha chegado o meu ciclo lá no Inter, e aí me surgiu a oportunidade de vir para o Ceará. E o Ceará foi um grande desafio vir, porque na época que eu vim para o Ceará não é o Ceará de hoje, né? Era um Ceará que estava brigando lá embaixo, né? E você vir para um clube que na época estava vivendo um momento difícil, onde o Brasil inteiro falou que o Ceará ia cair, foi um desafio muito grande e eu tive que pedir muita direção a Deus. Por quê? Porque lá em Porto Alegre a gente é muito participativo fora de campo, né? No sentido de casas de recuperações, reuniões com os atletas, né? Famílias, assim, esses propósitos que a gente sempre aprendeu a caminhar por eles, a gente é muito envolvido. E que doeu o meu coração lá foi isso também, né? E eu tinha que ter a certeza de que era um tempo onde Deus estava me trazendo aqui para o Ceará. Falar em Ceará, quem está nos dando um alô aqui é o Ceará também. Jogou no Inter, campeão mundial pelo Inter, né? Passou pelo PSG. Um amigo que eu fiz também lá no Internacional. Ele é cearense, o Ceará, né? Coisa boa, do nosso Nordeste. A Joana também aqui tá mandando mensagem aqui. Foi uma das famílias que a gente conseguiu ter um contato lá em Porto Alegre, né? E então, aí eu vim pro Internacional, vim pro Ceará, saí do Internacional e cheguei aqui, esse desafio, né? Não tive muitas oportunidades de jogar. O Ceará é do Crato. E aí eu não tive muita oportunidade em 2018, mas entendendo o propósito, né? E 2019 foi quando, né, as coisas começaram a mudar, né? Porque a gente sempre passa por esses períodos de provações na nossa vida que fortalece a nossa fé e nos faz crescer. Em 2019 tive um ano muito bom profissionalmente, assim, embora o ano do Ceará não tenha sido o final do ano muito bom, né? Foram 3, 4 jogos ali complicados, mas 2019, Fábio, inclusive você foi o líder, o volante líder da Série A, né? Você conseguiu alcançar títulos, marcos muito importantes também para sua carreira, estando no Ceará, não é isso? Exatamente, nosso time é um time muito bom, né? Onde você tem jogadores do lado que te proporciona você a chegar a essas marcas assim, né? Individuais, né? Então são números expressivos porque você está disputando um campeonato brasileiro com clubes com uma grande potência, né? Financeira, clubes que já vêm de história de 20, 30 anos numa Série A. É difícil, não é tão fácil como as pessoas pensam. E você enfrenta jogadores, né, de muita qualidade. Então, eu fico feliz de Deus ter me honrado, né, o ano passado com esses números. Mas no ano passado também aqui no Ceará, até o Edinho estava aqui, era uma pessoa que sempre colocava, né, mostrava um desejo muito forte de realizar o gol, né, que é gratidão, oração e louvor, que a gente faz no hotel. A gente vai lá, cada um dá seu testemunho, às vezes a gente leva amigos, né, para estar ali dando uma palavra, um testemunho, a gente levando as pessoas aos princípios, os valores da palavra de Deus, né? Que é onde a gente tem sido criado, vivido, tem aprendido. E vidas, o ano passado aqui também em Fortaleza, foram alcançadas. Então a gente entendeu o propósito, né?
A Bíblia diz, né, em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo de número 36, assim, que antigamente, né, a igreja, as pessoas que estavam entendendo o propósito de terra, elas dividiam o pão com aqueles que não tinham, né? E eu acredito que hoje, tudo que a gente tem vivido, né, com essa pandemia, eu acredito que seja um tempo de alinhamento. Um tempo onde Deus está alinhando o nosso coração às coisas mais simples, né, novamente. Porque pode ver, um vírus parou o mundo inteiro, né? Eu não acredito... É o filhão? É o filhão aqui, é o Felipe. Daqui a pouco ele vai fazer uma pergunta, mas pode terminar. Então, eu Da acredito... pandemia. Então, eu acredito que seja um tempo de alinhamento, onde pode ver as famílias, elas estão em quarentena em casa, é um tempo onde a gente tem que alinhar a nossa casa, né? Alinhar a nossa família, alinhar o nosso casamento, alinhar os nossos filhos. Eu tenho visto como é difícil ser mãe, porque se você for parar para pensar, eu estava aqui brincando com a minha esposa esses dias, para as esposas não tem quarentena, elas vivem inteiro, né? Para quem é mãe. Para quem é mãe, então, assim, elas não estão passando por esse período. Para aquela mãe que não trabalha fora, a mãe que é mais dona de casa. Então, assim, elas vivem isso. A gente tem que dar valor ao papel da mãe, né? E Deus, ele sempre me deu a oportunidade de conhecer, né, pessoas, assim, amigos que me intensificaram a viver esse propósito de estender a mão para o próximo, né? Com a nossa vida, eu entendi o porquê que Deus me deu um nome dentro do futebol, eu entendi o porquê que Deus me fez jogador de futebol, eu entendi o porquê que Deus tem me dado recursos financeiros, e isso não é para parar só em mim, é para que eu distribua, para que eu divida também, né, com outras famílias, com outras vidas. Então, eu tive a oportunidade, nesses clubes que eu passei, fazer muitos amigos. Eu tinha amigos lá no Grêmio, fiz amigos no Inter, inclusive a Elisa aqui, a esposa do Muriel lá do Fluminense, a gente teve um tempo lá também no Internacional. Ela também, junto com as mulheres, elas se reúnem também para falar da palavra de Deus. A gente teve um tempo lá no Inter. Muriel é o goleiro do Fluminense atualmente, né? E então eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas e elas sempre dividiam, sempre as pessoas que estão do nosso lado, elas têm algo para nos acrescentar, né? Basta a gente estar atento e aprender com o exemplo delas, né? E isso aconteceu no Inter, no Figueirense, no América, no Alecrim, todos os clubes que eu passei. Eu não quero ficar citando nome por nome, porque às vezes eu posso esquecer de algum e ser injusto com alguma dessas pessoas que tiveram um papel importante na minha vida, né? E aqui no clube a gente tem vivido isso também, né? O Luiz Otávio, ele faz um trabalho muito incrível com famílias da rua, sabe? Ele tem nos chamado, é um cara que ama levar uma quentinha para quem mora na rua. Então, ele tem despertado esse desejo no nosso coração. O Samuel, o Ricardinho, o Diogo, são pessoas que tá sempre ali com a gente nesse propósito. Tem outras pessoas que a gente faz a reunião da Palavra de Deus nas concentrações, né? Então, tem muitos jogadores que a maioria ali vai. E agora chegou o momento, né, da gente estender a mão para o próximo, né? Eu quero falar um pouquinho dessa cesta básica, que quem puder, quem estiver nos assistindo, né, sejam os meus amigos de fora, né, um grão de arroz vai fazer uma grande diferença, né, na vida de uma das pessoas, uma dessas famílias, né, que vão estar recebendo esses alimentos. Então, eu também me coloco à disposição para ajudar e também peço encarecidamente que seja de todo o coração, né? Na Bíblia diz que Jesus, ele parou um culto por causa de uma viúva que deu uma única moeda, e naquele culto ali tinham pessoas milionárias dando quantias absurdas de dinheiro, e ele parou o culto por uma viúva que deu uma única moeda, porque ela deu de todo o coração. Então, quando a gente vai doar algo para alguém, não importa o valor, importa o coração, né?
Porque eu aprendi que as sementes que saem das nossas mãos nunca saem da nossa vida, né? Então, são sementes que a gente lança na vida de alguém, de pessoas, né? E nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas, né, estão precisando, eu deixo o meu apelo aqui também, né, como pai, né? Porque hoje de manhã, a minha filha acordou de manhã, cara, e uma coisa que me marcou muito, que me fez agradecer a Deus, a minha filha me pediu um pão de manhã. E eu vim aqui de manhã, que eu estou no escritório aqui, eu vim aqui, ajoelhei o meu joelho e agradeci por um pão que ela me pediu, sabe? Porque eu sei que tem pais também que a filha está pedindo um pão e não tem para dar, sabe? Então, assim, não é fácil, cara, é difícil. Eu sou muito envolvido, assim, com alguns outros amigos e parceiros em projetos missionários, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na África. Às vezes eu não gosto de não gosto de ficar expondo assim essas coisas para que isso também não fique pro lado da vaidade, né? Algumas coisas que eu coopero aqui, que eu compartilho aqui, não é para que eu apareça, é para que eu consiga mais parceiros para ajudar esses projetos, né? Para que vidas conheçam esses projetos missionários, né? Até inclusive o Muriel aqui que eu estava falando dele, ele mandou uma mensagem aqui agora, tá nos assistindo também lá do Rio. Muriel é um irmão, é um cara que eu aprendi muito, uma simplicidade, né, absurda, e é um cara vencedor, né? O Muriel, pra quem sabe, ele é irmão do Alisson, né, o goleiro da seleção. São homens que entenderam o propósito também e estão frutificando, né, na vida de outras pessoas em onde eles estão, né? Entrou também o Felipe Vilela. O Vilela é um parceiro e irmão também, a gente tem caminhado junto. O Vilela, ele tem um projeto na África, né, através do Mervan lá da igreja de Itajaí, um projeto na África lindo, né, que cuida de muitas crianças carentes. O Vilela é um cara que eu sou apaixonado pelo coração dele, porque você vai lá levar para pessoas que não podem te retribuir. Isso é o mais importante. Você dar algo, fazer algo em troca para quem pode te retribuir algo, é muito fácil isso. É o que mais a nossa sociedade faz, né? E eu já fiz isso. Mas o propósito é você estender a mão, né, para aquelas pessoas que não podem te devolver nada, né? Mas, cara, não tem coisa melhor do que você poder estender a mão para essas pessoas, sabe? Seja na África, seja aqui no sertão, seja, sabe, onde for, né? A gente sempre tem algo para compartilhar com as pessoas. Fabinho, eu estou muito emocionada, né, aqui com a minha família, agradecendo esse momento em família, que a gente está aprendendo mais sobre a sua história e o poder de Deus, né, é quando você acredita nele para realizar o sonho. Nós acreditamos nesse propósito de unidade, estamos já chegando ao fim da live, gostaríamos de ficar aqui 3, 4 horas hoje aprendendo com você, com a sua história de vida, mas o tempo não vai dar. Nós agradecemos a todos que já doaram, que já participaram, agradecemos o Ceará, a diretoria, presidente, jogadores que se disponibilizaram, tempo da família para estar nessas lives. Muito obrigada a todos que participaram. Infelizmente, a gente não vai continuar por causa que o tempo vai encerrar. Mas eu quero chamar aqui o Felipe, representando a categoria de base do Ceará, para lhe cumprimentar, lhe agradecer. Não vai dar tempo mais fazer uma pergunta, mas muito obrigada. Fala aí, filho. Bom dia, Fabinho. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Falei demais, né, Felipe? Esqueci da pergunta. Beleza, tudo bem. A gente vai se encontrar mais na próxima, porque tá faltando aqui só 1 minutinho e 21 segundos. Senão vai descarregar e a gente não consegue se despedir. Então, passa a palavra para você, Fabinho. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram e que vão colaborar com as cestas. Eu passo a mensagem para você se despedir das pessoas que estiveram conosco. Eu que agradeço a todos que estiveram conosco nessa manhã, né, disponibilizaram um pouquinho do seu tempo. Que Deus abençoe cada um. Acho que você semeou o seu tempo também para nos ouvir. Então, que Deus possa recompensar cada um de vocês. Vai, Felipão, lança a pergunta. Pode? Fabinho, Pode? se cair, eu retorno, pode ser? Claro.